Olá, queridos, tudo bem? Marcílio aqui da AB Travel e hoje eu estou muito feliz porque nós estamos no primeiro capítulo do nosso ABcast. Isso mesmo, o podcast da AB Travel. Bom, e como esse é o primeiro capítulo, deixa eu falar algumas coisas sobre o que vai rolar aqui, né, nos próximos podcasts e iniciando nesse aqui já com um convidado muito especial. Então, qual é que é a definição do ABcast? Olha, nós somos um podcast, bate-papo descontraído, entre amigos, né? Que é onde a gente vai ter um bate-papo aqui muito espontâneo, muito alegre, né? O alvo nosso é falar de espiritualidade com foco em experiências vividas em viagens. E dessa busca por Deus nas viagens, porque a gente entende que tudo com Deus a gente tem que ter um propósito, até na hora de viajar. Então, segura aí. O nosso público-alvo são pessoas que gostam de um bom bate-papo, né? São pessoas que viajam conosco nas histórias, na narrativa, em tantas coisas legais que a gente vai compartilhar, né, com vocês, através desses convidados muito especiais que vão estar aqui conosco. O objetivo é despertar em cada pessoa, mas principalmente nos cristãos, né, a importância de fazer viagens com propósito, onde buscar Deus e o conhecimento sejam os elementos dessa jornada. Como eu falei, tudo que nós temos que fazer, né, o apóstolo Paulo diz, façam como se fosse para o Senhor. E isso inclui viajar também, né? E a nossa missão é promover destinos que agregam valor, compartilhar conhecimento, dicas de viagem que vão ajudar vocês a otimizar os seus roteiros, a terem viagens maravilhosas e principalmente também a economizar, não só dinheiro, mas tempo e tantas coisas legais que a gente vai compartilhar aqui. Então, vamos lá? Roda a vinheta aí! Olá a todos, muito bem-vindos ao ABcast, o podcast da AB Travel. O podcast que nós falamos de viagem, cultura e de como viajar com propósito é importante para a nossa vida. E hoje eu estou com um convidado aqui, gente, para a gente começar esse capítulo 1, convidado muito especial, meu amigo. Eu vou apresentar eles para vocês. O nome dele é Eric Viana. Pastor Eric é pastor da City Church em Santos. Ele é casado desde 8 de novembro de 2003 com a Sheila Viana. É pai da Maria Eduarda e do Daniel Benjamin. É publicitário. É pós-graduado em teologia com mestrado na Latin University of Theology desde 2010. Ele, além de ser um pastor que anuncia as boas novas, anuncia o evangelho, ele tem uma forte atuação na causa social. É uma das grandes preocupações do pastor Eric, são os perdidos, são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? E ele atua ativamente em processos de ressocialização de homens, mulheres em situação de rua, recuperação de dependentes químicos e projetos de educação continuada e dá cobertura para várias igrejas, tanto no Brasil como em outros países. E como se já não fosse muita coisa, ele ainda é maratonista, triatleta e o mais importante, um homem apaixonado por Jesus. Seja muito bem-vindo, pastor Eric Viana. Uma alegria, uma honra, Marcílio, poder estar aqui, inaugurar essa plataforma de informações, mas não só de informações, mas de experiências, né? E bom de saber que são experiências bem vividas, histórias dignas de ser contadas e não histórias dignas de ser esquecidas. Então, prazer poder servir nessa mesa aqui, um pouquinho da nossa amizade e da nossa experiência. Agora, tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para todo mundo que vem aqui. Acho que é uma das perguntas mais importantes. Como foi que você conheceu Jesus? Fala para nós. Meu encontro com Jesus se deu há 30 anos atrás, com uma pregadora de rua. Uau. Uma dessas mulheres do coque, da saia comprida, e que anunciava o evangelho. E um amigo meu se converteu. Ele era um policial e ele também exercia uma parte do seu ofício, era proteger as bocas de droga que tinha na rua. Então ele se dividia entre a função pública e a função no tráfico. Esse homem se converteu
com essa pregadora. E ele era um homem muito temido. O nome dele era Toninho. E um dia o Toninho chegou para mim e disse assim: Eric, eu queria ter uma conversa com você. E me chamou para um canto assim. Fiquei muito preocupado, né? Porque eu falei, cara, esse cara é matador. Ele tem a chancela do poder público, porque ele é um policial, mas ele atua no submundo do tráfico, no submundo do crime. Esse cara me chamou para uma conversa e me emparedou num canto, Marcílio, e falou para mim assim: eu tenho uma mensagem para você. Eu falei, o que foi, Toninho? Ele falou assim: eu vou matar a sua vida agora. Eu falei, mas eu não tô te devendo, não fiz nada de errado. Então ele coloca a mão atrás como se fosse tirar uma arma e ele joga uma Bíblia na mesa. Ele diz, vendi a minha arma e essa é a minha arma agora. Uau. Entreguei a minha vida para Jesus e Deus me disse que ele tem uma obra na tua vida. Realmente eu vou te matar para o velho homem e se você entregar a sua vida para Jesus, você vai nascer para um novo propósito de vida. Eu fiquei apaixonado, ele recém-convertido, não sabia me explicar direito, me levou até a senhora, essa pregadora. Ela, com curtas palavras, me pregou o evangelho, eu entreguei a minha vida para Jesus e ali eu embarquei numa jornada que eu não sabia que ia ser tão maravilhosa do jeito que tem sido até o dia de hoje. Uau. Já vão 30 anos servindo ao Senhor Jesus. Hoje eu sirvo como pastor, mas para mim o serviço é só um veículo para desfrutar daquilo que Deus tem proporcionado para a gente como filho dele, né? Uau. Tem sido assim. Agora tem uma coisa muito legal, porque eu conheço a City Church. E para mim, assim, é uma das igrejas que é referência. A gente conhece... Você é meu amigo, é por isso, cara. Você não. Demais. A gente conhece muitas igrejas no mundo, né? Eu viajo bastante, a gente faz caravana para as grandes igrejas da América, a gente roda aí o mundo inteiro conhecendo as grandes igrejas, porque a gente é apaixonado por igreja, né? Eu acho que são 3 coisas que movem a gente, né? Igreja, família e Deus, né? Lógico que não nessa ordem, né? Primeiro o Senhor, mas igreja é uma coisa importante. Agora me conta um pouco como que nasceu a City, como foi assim esse start, porque, cara, eu fiquei muito apaixonado pela igreja. Não, eu tô falando não só de estrutura, porque a estrutura é fenomenal, mas assim, o povo, né, deu para perceber que são filhos, né, são pessoas que estão ali com você porque te amam. Você é muito generoso nos seus elogios. Vindo de você, eu passo a considerar, porque sei que você é um cara muito experiente, como você bem colocou, conhece muitas igrejas, é parte de uma igreja muito bem estruturada, muito bem pastoreada, então eu sei que o seu elogio é um elogio que pode ser considerado. Isso me enche de temor, porque a gente quer poder manter essa excelência que você aqui colocou. A City Church é uma igreja local, em Santos, mas com uma visão global, e nós temos como parte do nosso pastoreio quase 30 igrejas espalhadas no Brasil e algumas outras fora do Brasil. Fui pastor de 3 igrejas, Marcílio. Fui pastor no início da minha conversão de uma igreja que começou na Penitenciária 2 de Pinheiros, na cadeia pública Penitenciária 2 de Pinheiros. Pastorei essa igreja por 1 ano e meio. Todos os domingos eu ia lá e apregoava a palavra. Eu fui pastor de uma denominação por 22 anos. E a City Church nasceu no coração de Deus e o Senhor me convidou a pastoreá-la. Era uma igreja, como disse um amigo meu, que eu não sei quem é, quando foi fazer a minha primeira visita, disse, pastor, essa igreja estava pronta, parece que ela desceu do céu. E eu tomei isso como verdade, ela realmente estava pronta e ela desceu no céu. É uma igreja que é pautada em relacionamento, uma igreja pautada na mesa, uma igreja que tem os seus cultos no templo, mas uma igreja que não abriu mão de um relacionamento de mesa. Então é a igreja do mais um, é a igreja que tem considerado as relações interpessoais como a sua força motriz. É uma igreja que eu sou apaixonado, eu agradeço a Deus por o Senhor ter me convidado a pastorear ela. É uma igreja muito nova, uma igreja que tem 1 ano e meio de vida, mas tem cumprido com muita relevância o seu papel para a cidade de Santos e para as outras nações, onde nós temos dividido, né? Eu não vou dizer cobertura, nós temos dividido os nossos pães e os nossos peixes. Uau. Ó, presta atenção você aqui que mora em Santos.
vou te falar uma coisa, se eu morasse em Santos, eu congregaria na City Church. É bom ter um amigo assim, cara. Não, É bom não. ter um amigo Aí, assim. como eu falei, quando eu estive lá na City Church, gente, como eu falei, parece que eu disse assim, pastor Érico, parece que a igreja desceu do céu, porque eu vi uma estrutura de amor, eu vi uma estrutura de irmandade, eu vi algo fenomenal. Então você que está aí, mora em Santos, tá sem igreja, tá sem congregar, aqui ó, vai estar os dados, o QR Code aí da City Church, por favor, vá lá conhecer, que eu garanto que você vai conhecer e não vai querer sair não. Espero honrar o teu convite e que todos que cheguem lá, que nos visite, possam encontrar esse ambiente que o Marcílio aqui testemunhou. Não só o ambiente, como o pastoreio, né? Eu tenho o privilégio de ser próximo de você, da Sheila, das crianças, e assim, é uma amizade muito legal, porque eu vejo você um homem sério. Essa caminhada que a gente tem já de muitos anos, visitando muitas igrejas, conhecendo muitos pastores, a gente já aprendeu a distinguir aqueles que são diferenciados. Todos os pastores são grandes homens de Deus, é maravilhoso você ter pastores e pessoas que pregam o evangelho, mas existem pastores que estão um pouco acima da média. E eu pude ver isso não só na questão da igreja, mas eu pude ver isso também de tantos pastores que eu encontrei lá, de pessoas que já estão debaixo da sua cobertura, Amém. de pessoas que você já acompanha. E me diz uma coisa, como é esse movimento que você está fazendo lá com pastores? Pelo que eu vejo, é algo espontâneo, Orgânico, né? orgânico. Explica pra gente. Eu pastoreio CPFs, eu não pastoreio CNPJs. Uau. Eu cuido de casais que cuidam de suas igrejas. Uau. Eu não cuido das igrejas dos pastores que eu pastoreio. Eu entendo que Deus deu autonomia a eles. Eles são pessoas emancipadas, eles têm a visão dada por Deus, pela palavra de Deus, para a sua igreja local, para a sua cidade, para a sua nação. Eu acho que parte do meu papel é respeitar isso, deixando com que eles façam as escolhas, deixando com que eles sigam as direções que Deus dê a eles. O meu papel é cuidar deles, para que eles estejam bem. Acho que um pastor só pode pastorear se um dia for pastoreado. E o meu papel é discipliná-los, é exortá-los, é amá-los e é apoiá-los na missão que Deus deu a eles. Então, de uma maneira muito orgânica, isso tem acontecido, né? Os pastores de outras nações, né? Uma nação que nós amamos muito é a Índia. O pastor Joseph e a pastora Nikita, que são pastoreados por nós há mais de 10 anos, hoje com quase 10 núcleos lá espalhados, são lugares bem remotos, onde são vilarejos, né? Onde o evangelho tem sido pregado. A gente tem tido um prazer de pastorear eles. Recentemente se uniu à nossa mesa, né? A gente chama de confraria, né? Que é uma mesa de relacionamentos. Se uniu com a gente o pastor Paulo de Filipinas. Uau. Uma igreja que tem cumprido seu papel também ali, sendo relevante. Então, temos o pastor Phil em Londres, Phil e Tatá em Londres. E alguns pastores espalhados pelo Brasil, no Nordeste, né, na área de Maceió, muitos pastores da Bahia. E assim, Marcílio, o que eu posso ver é que cada um cumprindo a sua visão, cada um cumprindo o seu chamado, mas todos debaixo de um espírito de piedade, de misericórdia, homens piedosos, homens misericordiosos, dando a vida pela sua cidade, dando a vida pela sua nação. E eu acho que isso que é um ambiente saudável para que a igreja cresça, né? Não um ambiente de organização, mas um ambiente de organismo vivo. Uau. A gente tem crido nisso. Agora fala um pouquinho mais sobre a igreja da Índia, porque eu não sei se você sabe, eu já fiz caravana para a Índia. Uma vez nós tivemos um grupo de pastores aqui do Brasil que chegaram para a nossa empresa, para a Bay Travel, e para mim, em especial, para mim foi um desafio. Eles falaram assim: Marcílio, nós queremos levar um grupo, acho que era quase 30 pastores, vamos levá-los para a Índia para eles poderem dar treinamento, capacitar as pessoas, e para muitos era uma primeira experiência, e eles voltaram de lá impactados. Eles, olha, a fé do povo, Deus tem algo com a Índia. E eu, como bom agente de viagem, eu fui à Índia, né? Eu sempre gosto, eu tenho um lema comigo. Se eu vou mandar um grupo para qualquer lugar do mundo, a Bay Travel opera no mundo inteiro, eu vou primeiro. Então vou lá, olho as distâncias, vejo o roteiro, analiso os hotéis, faço uma curadoria para quando os pastores chegarem lá, eles não terem surpresa, né? Os pastores, os irmãos, os grupos nossos que vão. E aí eu fiquei impactado. Eu falei, cara, a Índia é tudo diferente. É algo assim
disruptivo demais. Ao mesmo tempo que você vê tanta necessidade, às vezes tanta miséria em alguns lugares, mas você vê um povo ali que existe, um povo que está ali, que é sedento, que eu aprendi uma coisa, acho que foi num chama Movimento Jesus, um movimento que aconteceu na Califórnia há muitos anos, que ganhou muitos hippies para Jesus. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. E aí um pastor, ele disse assim, olha, esse pessoal se droga porque a busca deles é por Deus, mas eles não sabem. Então eu penso que a Índia é a mesma coisa. Esse pessoal busca muitos deuses porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Fala pra gente um pouco, porque eu vi o pastor, ele é um homem de Deus, que vocês apoiam lá, mas como esse desafio? Você já esteve lá várias vezes? Sim, pra gente é um prazer falar da Índia, vai pegar o podcast inteiro aqui, cara. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então pensa só, qualquer atitude cristã, de evangelismo cristão na Índia, salva muita gente. Bom. Então eu acho que a igreja deve investir nesse campo missionário. Nós casamos a vida do Joseph anos atrás, foi uma cerimônia de 3 dias, eu fui algumas vezes para lá, Sheila foi muito mais. Na verdade, eu sou casado com uma brasileira com coração indiano. A Sheila tem um coração indiano, ela se sente muito à vontade lá. Eu acho que talvez nós vamos encerrar os nossos dias aqui na Terra, servindo a Igreja da Índia, esse é o nosso desejo. E a Índia é um desafio muito grande para nós. Quando nós descemos do avião, você deve ter visto isso, é como se você descesse no passado, né? Então é uma civilização ainda de princípios arcaicos, né? Uma civilização dividida por castas. Então, aqueles que são cristãos, eles se consideram fora das castas. Então, eles são Dalits. Então, são pessoas discriminadas, são pessoas que não têm acesso aos serviços sociais. Aí eu costumo dizer que a Índia, ela não tem classes sociais, ela tem um buraco social. Os muitos pobres e os bilionários, né? E os cristãos ali é uma porcentagem muito pequena, 1% de cristãos protestantes e católicos inclusos. Então é muito pouco, né? Então você encontra ali em Bangalore a Family Church, que é a igreja do pastor Joseph e da pastora Nikita, uma igreja de 500 membros. Isso é um avivamento para a Índia. Muito. Pessoas que abriram mão de terem o documento, a casta no documento, para serem cristãos, então quer dizer, estão fora da casta, estão abrindo mão de privilégios sociais para servirem a Jesus. São pessoas que, se tivessem dentro da casta hindu, elas teriam alguns benefícios, mas abriram mão disso para serem cristãos e hoje estão ali pagando preço, servindo o evangelho em uma igreja relevante. Joseph é a 3ª geração de cristão, o avô dele era cristão, pai cristão, então ele vem ser cristão. Joseph é um cara muito relevante na Índia, ele se relaciona muito bem com a Biblical Society, com a Sociedade Bíblica Cristã da Índia, e o pai do Joseph, ele traduziu a Bíblia para vários dialetos. Então, por exemplo, o Joseph, ele fala tamil, ele fala hindi, ele fala o inglês, então ele consegue penetrar, ter uma capilaridade, pregar o evangelho ali. Então tem sido um desafio para a gente, Marcílio. Deus tem nos movido para isso. O Joseph e a Índia tem sido um sinal de devoção mesmo para a igreja brasileira, porque a gente tem depositado não só os nossos esforços, mas também as nossas finanças para fazer com que o evangelho se multiplique ali. Eu acho que essa questão de você viajar bastante, de você conhecer muitas culturas, isso é muito importante, porque além de você ser um missionário, é importante a gente falar das viagens missionárias, porque na realidade Deus chama todos nós para fazermos missões, né? Se não em outro país, mas pelo menos começando dentro da nossa casa, no bairro, na cidade, no país e nas nações da terra. É isso que ele dá a ideia quando ele faz lá o grande chamamento. Você tem uma vida missionária muito ativa, viaja bastante, mas eu sei também que você tem outros tipos de viagem, e eu queria que você falasse um pouco. Você é um maratonista, cara. Foi 12 anos, foi mais ou menos uns 12 anos atrás, a Sheila teve câncer. Uau. Né? E
foi um ano bem traumático para a gente, porque ela teve que se submeter a todo o processo cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. Emocionalmente, eu adoeci também nesse momento, porque, como você sabe, ela é a melhor parte de mim. Eu tenho a Sheila na mais alta estima e eu não conseguia me imaginar viver sem ela, não consigo imaginar a igreja sem ela, não consigo imaginar os meus filhos sem a mãe que ela é. Isso trouxe muita dor para nós nesse ano, mas ela é uma mulher muito resiliente, uma mulher de Deus, você a conhece, você sabe o quão forte ela é, e ela venceu esse ano do câncer. E quando ela recebeu aí a cura dela, né, depois de todo o tratamento, eu me olhei no espelho e eu sou um cara de 1,80 m de altura, eu estava pesando 108 quilos. Somatizei muito, né, nesse período do tratamento dela. E fui buscar a minha própria saúde. Sou um cara muito competitivo e comecei a correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros. E fui correr uma maratona de 42 quilômetros. Bom, corri a maratona, fui picado pelo bichinho da maratona, e de lá para cá eu já corri 12 maratonas. Uau! Mas não só corri 12 maratonas, mas entrei no principal circuito de maratonas do mundo, que é a Six Majors, as 6 principais maratonas do mundo, né? Nova York, Boston, Chicago, Berlim, Londres e Tóquio. 6 principais maratonas do mundo. Então comecei por Nova York, que é a rainha das maratonas. Corri a maratona de Nova York para 5 horas, um tempo de um corredor iniciante. Mas resolvi seguir o circuito dessas 6 maratonas, e aí ano a ano, tirando o ano da pandemia, eu fiz uma dessas maratonas por ano. Meu melhor tempo de maratona foi 3 horas e 40, para a maratona de Berlim, que é uma maratona plana, e consegui, no final das 6 maratonas, receber uma mandala, que é uma mandala que só os que completam as Six Majors, as 6 maratonas, recebem. É uma mandala que consta que você completou as 6 maratonas, né? No ano que eu recebi, haviam 340 pessoas no mundo que tinham essa mandala, 34 pessoas no Brasil e 2 pessoas em Santos. Eu e um grande empresário amigo meu em Santos, que conseguiu no mesmo ano que eu. Então eu tive o privilégio de ser um dos primeiros da minha cidade a ter essa mandala da Six Majors. Dei entrevistas em podcasts, dei entrevista na Globo Local, falei bastante, né? Essa outra pessoa que tem a Major lá também é um grande empresário, uma pessoa muito low profile e, na verdade, ele é o dono da Globo, então ele não podia dar entrevista para ele mesmo, então eu acabei dando e dei honra a ele também. E fiquei apaixonado por esse mundo da corrida. E aí entra a nossa amizade, né? Não sei se você vai chegar nisso, mas eu achei que seria importante aquilo que fez bem para mim, eu levar a outras pessoas. E aí, por que não casar as maratonas ou a saúde de você correr corridas internacionais com histórias bíblicas, com lugares históricos, né? E aí entra a nossa amizade, né, Marcílio? Nós fizemos um grupo, né, uma caravana, para o pessoal da igreja do pastor Eric irem para Israel correr a maratona de Jerusalém. Foi algo sensacional. E eu queria te fazer essa pergunta, eu estava guardando ela aqui, porque naquela ocasião você juntou, eu acho que, assim, você juntou coisas que são tremendas. Você juntou, primeiro, a espiritualidade, né, Deus, porque a gente chama caravana religiosa, mas é porque é o nome que se dá, mas na realidade as nossas caravanas elas não são nesse sentido religioso. Na realidade a gente está ali para uma conexão, está ali para estar no palco da história. Você levou sua família, que foi algo fenomenal. Eu gostei muito de estar com seus filhos, eles são muito legais. A Sheila é uma mulher realmente sensacional, muito, muito, muito gente boa.
Aí você juntou também a sua igreja, porque você teve ali com aqueles irmãos, e você juntou a paixão pela corrida. Tudo num combo. Explica pra gente como foi essa emoção. Só foi possível realizar essa emoção porque nós somos bem assessorados pela AB Travel, especialmente acompanhados pelo Marcílio. Ele nos acompanhou nessa jornada. Confesso a você que a princípio ia ser uma experiência um pouco preocupante, porque eu não tinha boas referências das minhas viagens para Israel, né? Eu havia ido algumas vezes, a Sheila algumas vezes mais do que eu, mas todas as vezes que a gente foi para Israel, a gente foi em viagens denominacionais, então com 5, 6 ônibus, com públicos diversos dentro dos ônibus, senhores, senhoras, jovens, então fica muito difícil conciliar essa experiência para que essa experiência seja boa a todos, né? Então, eu conheci mais as lojinhas de Israel do que propriamente os lugares turísticos de Israel, porque entrava na lojinha, de lojinha em lojinha a gente foi conhecendo Israel. Então eu achei que para mim tinha sido aquilo já. Falei, não vou voltar mais. Israel é isso, é um parque de diversões religiosos. Então falei, acho que eu não vou voltar mais. Mas nos bastidores de uma igreja, da igreja da cidade, do nosso amigo pastor Carlito Paz. Carlito Paz, grande Carlito. Eu tive a chance de conhecer o Marcílio numa mesa e o Marcílio me provocou. Ele disse, você não quer voltar para Israel? Eu falei, eu não tenho vontade de voltar. Ele falou assim, me deixa te levar para lá. Eu falei, olha, eu não teria interesse, Marcílio, de voltar. Eu não tenho boas experiências ali. Então o Marcílio me disse, olha, você não quer ir com a sua família? Eu falei, com a minha família eu me empolgo aí. O que você quer fazer em Israel? Eu falei, olha, talvez correr a maratona. Eu gostaria de correr a maratona. Ele falou assim, então tudo bem, eu vou te proporcionar essa experiência, né? Na segunda-feira, eu pedi referências do Marcílio para o pastor Carlito. O pastor Carlito referendou. Falou, olha, é um cara sério, tem dado bons resultados para nós aqui. Então, baseado nessa referência, eu falei, iremos. Na segunda-feira, Marcílio me liga e diz, olha, pastor, você quer que alguém te acompanhe nesse grupo? Eu falei, olha, Marcílio, eu gostaria, assim, fazer um convite para algumas pessoas. Não gostaria de fazer uma viagem pública, sou uma pessoa bem low profile, né? Eu não tenho Instagram pessoal, nada. Então, falei, eu vou convidar algumas pessoas para me acompanhar, porque eu não gostaria que a experiência fosse prejudicada por pessoas que fossem numa compra de viagem turística, né, Marcílio? Então eu fiz alguns telefonemas, fiz alguns convites e nós juntamos 60 pessoas, acho. Ó, deixa eu dar uma... Antes de você falar aí, deixa eu fazer um adendo aqui. Foi a caravana mais rápida que nós vendemos na AB Travel. Foi uma coisa assim impressionante, porque todas as pessoas que você convidou, todas falaram sim. Nós tínhamos 60 pessoas, acho que algumas, infelizmente, questão de agenda, a gente acabou indo com 54. Foi o número total. Mas para nós, de longe, a gente poderia até ter levado mais. Mas você disse, não, quero fazer uma primeira experiência. E de longe, foi a caravana que a gente lotou mais rápida. Tanto que depois já não tinha mais vagas para a gente levar o pessoal. Foi. E aí, então, a experiência era... Marcílio nos proporcione uma viagem onde nós vamos traçar uns lugares históricos para ir, e aí entrou o papel da Sheila, que ela é muito mais bíblica, historiadora do que eu, né? Então ela trilhou, fez o roteiro, o Marcílio montou a viagem baseado no roteiro que a gente havia pedido, e casamos a Maratona de Jerusalém dentro da viagem. E a Maratona de Jerusalém ela foi muito convidativa, né? Porque você tinha várias quilometragens para fazer, 5, 10, 21 ou 42, né? Então, todo mundo que foi na viagem fez a maratona em alguma quilometragem dentro da sua capacidade física, né? Então, a maioria fez 5 quilômetros, alguns fizeram 10, outros que já estavam treinando um pouco mais fizeram 21, e eu e mais 4, 5 meninos fizemos 42 quilômetros.
É uma maratona duríssima, porque é uma altimetria muito alta, né? Então você sobe muito, desce muito, né? Mas além de tudo uma festa, né? Porque foi uma experiência maravilhosa para todos nós que fizemos. Isso promoveu saúde física. Nós tivemos um grande corredor nos 5 quilômetros que comprou tênis, treinou na esteira e terminou a prova, terminou junto com meu filho Daniel, foi o parceiro dele de corrida, que foi o Marcílio. Eu corri 5 quilômetros, aí eu falei, ó, na próxima agora, a gente vai fazer uma próxima, se Deus quiser, eu vou correr 10, porque eu também fui picado pelo bichinho da maratona. Isso que é maravilhoso, né? Porque assim, você vai se desafiando e é um plano de saúde. Ao invés de você pagar um plano de saúde, um plano de remédio, você vai pagar o maior plano de saúde para você é começar a correr. Você vai cuidar melhor da sua alimentação, do seu descanso, do seu corpo, do seu físico. E, além disso, proporcionar um momento de resenha, né, de comunhão. A gente deu tanta risada naquela viagem, foi um momento tão agradável. E aí eu quero fazer honra a quem honra, né? Se você não tivesse nos acompanhado, de alguma maneira talvez a experiência não teria sido tão produtiva do jeito que foi, né? Porque o Marcílio chegava na frente, abria caminhos, né? A gente chegava com aquela sensação de tudo tá pronto já, né? Tudo tá na mesa servido. Então, assim, foi uma coisa muito boa. Então, todos os 55 que foram podem testemunhar disso, né? Testemunhar do bom guia que você arrumou pra gente lá, que era o Tomer, dos bons lugares. É claro que sempre há coisas que podem ser ajustadas para serem ainda melhores, né? Mas foram muito poucas essas coisas, porque eu acho que a gente, ao lembrar disso, a gente tem boas experiências. Se eu perguntar para os 55 quem gostaria de ir conosco, com a gente, todos iriam também. Verdade. Todos iriam. E aí isso abriu para nós um espaço poderoso, né, Marcílio? Que nós poderíamos começar a convidar pessoas a correr corridas, correr maratonas conosco ao redor do mundo, não só em lugares bíblicos, mas também em lugares históricos, né? Onde a gente possa conciliar a história bíblica, né? Suíça, Genebra, Turquia, 7 igrejas. As 7 igrejas da Turquia, Egito, Petra, tem maratona em maratona de Petra. Petra, muito boa. E aí essas maratonas, a gente, além de ser muito evangelístico, você pode convidar alguém que é corredor, que treina com você na sua assessoria, para fazer uma viagem de corrida em lugares bíblicos e históricos, né? Então isso... Santas segundas intenções. Isso pode ser evangelístico. Então nós partimos aí para aprofundar, né? Eu sempre gosto de defender um pouco a ideia de que a viagem ela tem que ser de acordo com o que o pastor deseja, de acordo com o que o público deseja. Então quero dar honra a Deus por isso, porque foi uma visão que nós tivemos. Eu sei que tem um aspecto comercial, às vezes tem essa coisa de levar o pessoal para muita lojinha, de levar o pessoal para alguns desafios, digamos assim, financeiros ali em Israel. A gente não trilha esse caminho. Nós da Beitrava, a gente pensa sempre na satisfação do público. Eu acho que fica um recado aqui para todo mundo. Se você tem um negócio, nunca trabalha o teu negócio para você querer gerar dinheiro. Sempre trabalha o teu negócio para gerar parceria, porque a parceria ela vai te proporcionar amizade, ela vai te proporcionar um bom nome, um bom relacionamento, boas referências, e ela vai te proporcionar principalmente que você tenha continuidade no teu negócio. Melhor do que você ganhar aqui e depois não ter mais, infelizmente a gente tem alguns pastores que falaram para nós, Marcílio, olha, a experiência com vocês foi muito boa, foi diferente, vocês atenderam aquilo que a gente queria. A gente não teve tão boas experiências com outra agência. E eu fico triste com isso, porque nós da Beitrava, a gente é uma operadora. A gente não é uma agência de viagens, a gente é uma operadora de grupos. Inclusive, eu tenho muitas agências que são meus clientes. E eu sempre falo para os donos de agência, eu digo, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com o pastor, sentar com o líder e perguntar para ele, o que você quer fazer, pastor?
E aí você não querer colocar o seu programa para o pastor, mas querer honrar o programa que o pastor quer. Eu te garanto que você vai ter ali aquele pastor como teu amigo, que é o mais importante, e como teu cliente também, porque não para sempre. E eu acho que mais ou menos isso que aconteceu entre a gente. Pô, o Marcílio é um cara que tem um humor cearense, então ele fazia as piadas dele, ninguém ria, só a Sheila ria. A Sheila ria. Porque a Sheila tem um padrão de humor elevado, igual o seu. Mas foi muito gostoso, a gente desfrutou muito do caminho, foram dias maravilhosos. E lá em Israel, qual foi assim, quando você estava correndo? 42 quilômetros. Eu corri 5, gente. Para mim foi emocionante. E até porque eu tinha um companheiro de corrida ali, que era o Dani, que era sensacional. E foi emocionante. Mas para você, qual foi o momento assim que você estava correndo em algum lugar assim que você disse, cara, a ficha caiu? Eu acho que quando tem uma parte da maratona que, como é 42, larga de um lugar, né, e chega em outro. Tem uma parte do traçado que entra na Cidade Velha, na cidade de Jerusalém. Cidade antiga. Então ali eu me emocionei muito, porque a sensação que a gente teve quando viu aquelas muralhas era de entrar correndo na história. Uau. É como se a gente estivesse correndo dentro da palavra de Deus. Então, assim, a cada quilômetro ali dentro da cidade velha, da cidade histórica, eu me emocionava, né? Porque são lugares bíblicos, são lugares históricos. E hoje a gente tem o privilégio de passar fazendo esporte que a gente ama ali naquele lugar. E com milhares de pessoas, né, correndo ali. Então, foi um dos momentos mais emocionantes. E, sem dúvida nenhuma, a chegada também, né? Porque, como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O importante é terminar. Você não vai ser lembrado por como você começa, nem pelo que você faz. Você vai ser lembrado como você termina. O importante é terminar bem as coisas, com Deus, né? Então, a largada é muito legal, a corrida é maravilhoso, mas como você termina a corrida, é a recordação que você carrega dentro. Então, eu fui um dos últimos dos 4, 5 irmãos que estavam nos 42, os irmãos chegaram, e eles estavam me aguardando ali, com exceção do Felipe que correu comigo, eles estavam aguardando ali. Então a gente cruzou a chegada e nós nos abraçamos, agradecemos a Deus pelo privilégio de estar ali, né? Pela condição financeira que o Senhor nos deu, né? De fazer a aquisição dessa viagem e por estar no nome, por colocar o nosso nome ali entre os corredores que terminaram os 42 quilômetros da maratona de Jerusalém. Quero voltar. Quero treinar mais, quero voltar melhor. Estava saindo de lesão quando fiz essa corrida, então foi uma corrida de superação. Eu corri em 5 horas e 50 minutos, imagina, quase 6 horas. Porque eu estava com 2 lesões, uma no joelho e uma na panturrilha. Então foi uma corrida de superação mesmo. Quero voltar melhor, quero correr melhor quero tentar correr para baixo de 4 horas. E quem sabe a Ab Travel nos conduz aí. Mesmo com esse cenário de guerra, mas esse cenário já se findando, né? A gente possa ter um novo grupo para que você nos conduza lá. Para nós vai ser uma honra. Eu lembro daquela viagem que a gente fez, teve uma coisa que me marcou muito, né? Acho que 2 coisas marcaram bastante. Uma foi, assim, você, né? A sua humildade, a forma muito legal como você conduziu todo mundo. A gente sempre diz que elogio é bom quando a pessoa está viva. E depois está no caixão não adianta, né? Fulano era tão legal, mas já foi. Então eu gosto de elogiar cara a cara, né? E gostei muito da maneira que você conduziu o grupo, as pessoas. E aquele grupo foi um desafio para mim, porque eu fui, a gente tinha o Edson como co-guia, né? Tinha o Tomer, e aí uma coisa que me desafiou bastante foi porque a maioria dos grupos que a gente faz, e não é errado, a gente geralmente usa muito ônibus. Então a gente fala com o motorista, ó, o ônibus fica aqui nessa parte, a gente vai subir, o ônibus pega a gente lá em cima. E com vocês não tinha isso não. O pessoal chegava, não, ninguém vai de ônibus não, o ônibus fica aqui, a gente vai e volta. E eu andei demais. Eu falei, meu Deus, foi a caravana que eu mais andei. E eu fiquei assim impressionado como as pessoas são saudáveis,
como elas eram dispostas. Uma coisa interessante é que eu não ouvi nenhuma reclamação. Eu não estou falando aqui de reclamação, porque geralmente, como você falou, as nossas caravanas, elas são muito organizadas. A gente já deixa realmente tudo pronto. Então a gente tem poucas surpresas. Quando tem surpresa, surpresa boa. Mas você aqui acolá escuta alguma reclamação tipo, nossa, ainda falta muito, não está longe o ônibus, por que o ônibus não pega a gente aqui? Você sabe que tem lugares que o ônibus não entra. Com vocês não, com vocês era o contrário, não, vamos andar mais. Aí chegava num lugar, eu já estava assim bem cansado, aí o pessoal dizia, pastor, podemos andar mais para aquele lugar ali? Eu falei, não, por favor. E a gente está vendo um movimento na igreja. Agora mesmo tem um amigo nosso, muito querido, pastor Luciano Subirá, ele está fazendo vários seminários sobre o cuidado com o corpo, o jejum e tantas coisas, mas, cara, eu já tinha visto isso lá na sua igreja, bem antes desse movimento da igreja, né? Você acha que é por causa do seu estilo que influencia os membros? O que acontece ali que o povo é saudável? Uma boa pergunta, né? Os mentores dizem que a igreja se parece com o seu pastor, mas no nosso caso eu acho que eu me pareço com eles. Eu acho que eles me superam nesse quesito. Uau. Isso é um elogio aos irmãos da City Church, que são pessoas assim de caráter, motivadas, servos de Deus, pessoas obedientes e pessoas dispostas, né? Dispostas não só a andarem juntos, mas dispostas a fazerem a obra de Deus junto. Então, eu acho que a gente foi muito agraciado nessa viagem, né, Marcílio, assim, com tudo que aconteceu. Dizer que não teve problema, talvez a gente possa pontuar um ou outro problema que teve ali, mas que não eram problemas eram problemas que fugiram do nosso controle, né? Eram questões ali privadas do hotel, que aconteceu ali no Mar Morto, quando nós chegamos ali, né? Mas todo mundo foram muito resilientes, né? Em contornar os problemas, né? Em ter bom ânimo, né? E olhar bem para a situação, né? Sem condenar, né? E ver que você estava participando do processo com a gente, né? Você não era aquele cara que ia na frente e nos esperava chegar, você ia junto com a gente, né? E para mim também, né? Eu pude participar de todo o processo, desde o surgimento da caravana, né? Até a execução da caravana. Então, até nós desembarcarmos no Brasil, embarcarmos no Brasil e desembarcarmos no Brasil, a sua empresa, a sua equipe nos assessorou em todo o processo. Então você se sente balizado com aquilo, você não se sente solto na viagem, né? Há necessidades? Então fala-se com o Marcílio. Então, assim, na medida do possível, você atendia as demandas pessoais de cada um ali, né? A gente sempre fala que o problema não é o problema, é o problema virar um problema. Porque você lida com terceiro, você lida com hotel, com companhia aérea, com todo tipo de fornecedor. A agência, ela é um consumidor, né, que repassa o serviço. Então, mas assim, como eu falei, a gente não viu nenhuma reclamação. A gente viu um pessoal com espírito, assim, muito desafiados a fazer algo fantástico. E foi uma viagem fantástica, né? Agora eu queria te fazer uma outra pergunta em cima disso, porque a gente viaja bastante, você viaja bastante, eu também, e aí você começa a notar assim, esse nível diferenciado de pessoa que realmente viaja, que abre a mente. Eu sempre digo, você tem que abrir a mente, não abrir a cabeça, não é para onde cai o cérebro. Mas é bom viajar, é bom você viajar e viajar com um propósito. Às vezes um outro líder diz assim, eu não tenho vontade de ir a Israel, eu fico sabe, aquele me dói no coração, talvez ou por uma experiência que ele ouviu falar, né, talvez por alguma coisa assim, ou porque muitas vezes talvez ele não entenda a necessidade dele ir para uma viagem dessa. Porque além da caravana, que foi um show à parte, nós tivemos ali em lugares como Tiberíades, Jerusalém, fizemos um casamento, você fez um casamento lá em Tel Aviv, foi sensacional, e ali você vê
o que eu acho mais fantástico em Israel, quando você chega ali, o cara, olha, foi bem aqui que Jesus fez tal milagre. Sabe como é importante você entender aquilo, entender as distâncias, entender a localização, a geografia, entender a cultura, porque você só vai poder captar coisas que estão ali na Bíblia se você entender a cultura. Então acho que é isso que a viagem agrega mais, né? Eu aprendi com vocês lá um negócio que é o nível 1, nível 2 e nível 3, né? O nível 1 foi por aqui, né? O nível 2 era próximo daqui. E o nível 3 era aqui. Então é importante você ter uma viagem como essa, com essa clareza, para não ficar mistificando a coisa, né? Para não transformar a Terra Santa numa terra mística. Né? Numa terra mística. Então, tem coisas que eram por ali, tem coisas que eram próximos dali e tem coisas que eram aqui. Então, assim, os que eram cientificamente provado, né? Geograficamente comprovado, né? Historicamente, com lastro bíblico para aquilo. Então, nesses lugares, nível 3, aí você se entrega mais, você pode entregar a sua emoção ali para aquele momento, né? Então, o muro é o muro, não tem como dizer que o muro não é o muro do templo de Deus. Então, sim, o muro é o muro. Então, ali, Deus falou coisas pessoais para mim, Deus falou coisas para a caravana, porque ali você pode se abrir. Agora, é claro que há lugares que eram próximos dali e há lugares que eram perto dali. Mas só o fato de você estar perto e próximo é melhor do que você estar tão longe como nós estamos aqui, né? É verdade. Então, você não vai voltar da maneira que você foi. Você vai voltar com uma experiência perto, próximo ou era aqui. De alguma maneira, você vai voltar marcado. Vai voltar marcado. Sem mística, sem dizer que sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você for para Israel, Sim. mas considerando que a Bíblia vai deixar de ser preto e branco em muitos aspectos e vai passar a ser colorida para você, porque você vai dizer, bom, eu estive ali, ou estive perto dali, ou estive próximo dali, ou estive aqui, onde as Escrituras mencionam. Como é uma terra muito rica, né, Marcílio? E é uma terra que excede as fronteiras de Israel. É verdade. Né? Eu quero ir para Petra, quero ir para a Jordânia. Você me disse que há lugares bíblicos na Jordânia. Sim, Jordânia tem mais de 200 sítios arqueológicos e a maioria desses sítios são bíblicos. Por exemplo, Jesus batizou na Jordânia. Então, o local onde tinha a piscina de batismo do João Batista fica na Jordânia. O Monte Nebo, onde Moisés avista Jericó, fica na Jordânia. Inclusive, quando não tem nuvem, a gente consegue ver a cidade de Jericó, né? E dá um aperto no coração, pensar que... E esse é o nível 3, foi ali. Foi ali. Dá para pensar assim, cara, como que Moisés viu o negócio e não entrou? Então, você tem lugares como onde o Elias deixou a capa para o Eliseu, as cavernas de Ló, né, e tantos outros sítios arqueológicos, a própria Sodoma e Gomorra, as Campinas do Jordão, é tudo na Jordânia. Então, a Jordânia também, para mim, é o segundo sítio arqueológico mais importante do cristianismo. Para mim, eu tenho uma sequência que eu acho que todo pastor deveria ir, eu brinco com isso, mas é sério, porque eu acho que é Israel, Jordânia, as 7 igrejas do Apocalipse, ali na região da Ásia Menor, inclusive Colosso. Eu tive agora recentemente lá, eu fui para Colosso também. Então são 8 igrejas, mas são 7 do Apocalipse e Colosso. O interior da Grécia, Filipos, Bereia, Tessalônica, né? Que são os caminhos do apóstolo Paulo ali. Roma, também Roma é muito importante. Aí você tem Suíça, com reforma protestante, País de Gales, Londres, onde você vai encontrar muita coisa. Wesley, né? De John Wesley, Museu John Wesley, sensacional. Aí você tem o Egito, né? E eu acrescento ainda mais 3 lugares que estão um pouco fora digamos assim, fora do circuito, que eu tive agora recentemente, que foi a Arábia Saudita. Eu fui lá, porque a Arábia Saudita abriu recente, ela é muito novo. Para você ter uma ideia, eles vão começar o turismo forte em 2030, mas eles já abriram. Eu fui lá ver o Monte Sinai, que a gente pensava que o Monte Sinai era no Egito, sim, mas não é na Arábia Saudita. E eu acrescentaria também a parte do Iraque,
que está tendo muita viagem lá para ver o sítio arqueológico da Babilônia, e a antiga Pérsia, que tem vários sítios arqueológicos, que é o Irã. Esses três são, pelo menos os dois últimos, eu diria que ainda estão um pouco, é um sonho mais distante, Sim. mas a Arábia Saudita já está bem aí. Então, quando você faz esse tipo de viagem, cara, você agrega, você mostra pro pessoal, olha, gente, foi aqui, ali, aquela coisa toda. Quando você prega com propriedade. Eu vejo, você falou da Sheila, né? E eu vi a pastora Sheila pregando e falando com tanta propriedade, com tanta coisa. E depois eu vi ela na igreja também, dizendo, olha, nós tivemos lá em Israel, assim, assim, assim. Isso traz peso, isso traz autoridade, né? Lastro, né? Lastro. Nós chegamos a desenhar, né, Marcílio, uma viagem que por motivos da guerra a gente cancelou, mas para a Turquia, né? Maratona de Istambul, novembro, né? Novembro, com 7 igrejas. Maratona de Istambul com 7 igrejas, né? Nós vamos tirar do papel essa viagem Amém, ainda. vamos sim. Nós vamos tirar do papel, porque é um pouquinho dessa experiência que eu queria também viver e levar para os meus irmãos. Eu lembro de uma coisa que para mim foi muito emocionante. Eu não sei se você vai lembrar. A gente foi num período onde tava um sol gostoso, muito legal. Foi mês de março, então a gente nem precisa, não era aquele sol causticante. A gente até podia ficar exposto ao sol, que é um tempo gostoso, e não tinha previsão de chuva. Mas no dia que nós fomos no Getsemane, choveu. Choveu. Cara, foi tão emocionante ali, foi tão gostoso, foi algo assim, a gente fez louvor, fez adoração no Getsemane, chovendo, caindo assim, aquela garoinha, aquele momento ali, eu lembro de detalhes daquele momento, foi muito bom. Teve algum momento pra você? Geralmente os turistas viriam isso como um problema. Choveu, estragou a viagem, mas pra gente, tudo depende da fé, né? Pra gente foi o contrário, porque choveu, nós ficamos com o Getsemane só para nós. Foi lindo. Então, assim, não tinha turista. Parece que foi privado o jardim, reservado para nós, né? Então, foi muito emocionante. Assim, para mim, o momento mais emocionante da nossa caravana foi no Muro das Lamentações, quando Deus falou comigo algo pessoal, Amém. que era algo de uma transição ministerial que eu ia viver. Então, foi ali que eu senti mais, que eu pude ouvir mais Deus falando pessoalmente comigo, né? Foi na madrugada, né? Eu saí do hotel na madrugada, estava todo mundo descansando, e eu fui andando lá. O hotel era relativamente próximo, e eu fiquei na madrugada lá orando sozinho e ouvindo um pouco da paz do Senhor. E é maravilhoso, porque você encontra pessoas, né? O pessoal vai de madrugada para orar lá, né? Encontrei pastores do Brasil lá orando, né? Então, foi muito tremendo, assim. Eu tenho a memória de algo muito legal, que nós chegamos na feira, toda a maratona tem uma feira, que você retira os kits da maratona, né? Eu estava muito preocupado, porque assim, o Marcílio tem muita experiência na operação do turismo religioso, mas foi a primeira maratona esportiva, primeira viagem esportiva que ele fez com a EB Travel, né? Um grupo grande. Um grupo de 55 pessoas. E assim, as maratonas, as feiras, geralmente são muito difíceis, porque é fila para retirar o kit, documento, né? Às vezes a inscrição não dá, tem o número de peito, tem o chip que você vai correr aí o pessoal quer passear, quer comprar um tênis, quer comprar tudo aquilo. E eu estava muito ansioso para esse momento, porque nem todo mundo que estava no grupo, um grupo muito pequeno, é corredor. A maioria era a primeira experiência da maratona. Então, como que ia ser isso, né? Mas aí, uma surpresa, nós chegamos lá na feira, com o documento de todo mundo, com a inscrição de todo mundo, achando que ia ser algo muito burocrático, e foi por uma habilidade sua, não sei se foi milagre. Foi minha equipe, eu não tenho nada a ver com isso. Acho que foi mais milagre aquilo, viu, Marcílio? Tava tudo pronto, tinha uma caixa dizendo Caravana EB Travel, tudo pronto ali. Foi. Uma fartura de camiseta, que até hoje eu dou camiseta para as pessoas. Sobrou camiseta. Então foi sensacional. Foi muito agradável tudo aquilo. E eu encontrei com uma pessoa que também é um operador de maratonas, inclusive é o operador que me levou pela primeira vez para Israel. Ele era o operador oficial dos corredores da maratona. E encontramos com ele ali, o Marcílio também o conhece, né? Sim. São colegas de profissão.
Ele disse, olha, eu que cuido da operação, eu tô com 20 corredores aí, né, oficiais, né? Aí o Marcílio falou, bom, nós estamos com 50 corredores oficiais aqui. Então foi uma surpresa, né? Porque até o corredor, o operador oficial da maratona estava com um grupo e nós estávamos com muito mais. Né? Então foi muito maravilhoso, porque a nossa delegação de brasileiros marcou história ali. Demos até entrevista para televisão israelense. Televisão, tudo, né? Foi muito legal. Tem um pastor que eu gosto muito dele, meu amigo pessoal também, faz todas as caravanas dele, que é o apóstolo Luiz Hermínio, do Mevan. E uma vez eu vi o Luiz, ele faz uma caravana conosco todo ano para Israel. Esse ano nós já praticamente encerramos, ano que vem a gente já está começando a preparar do ano que vem. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou assim, pastor, viaja com o teu povo para Israel. É lógico, a gente sabe, não é uma viagem barata, o dólar é uma moeda cara, tem todos esses trâmites. Se bem que, deixa eu abrir um parênteses, eu já vi muito milagre. Eu já vi irmãos chegar em mim e dizer assim, olha, eu não tenho condições, mas eu vou ganhar essa viagem. E o irmão ganhou. Eu fiquei assim, meu Deus, eu queria essa fé. É a fé mesmo de mover o monte. Mas o Luiz Hermínio, eu vi ele falando, e ele disse assim, viaja com o teu povo. Sabe, não deixa teu povo ir para Disney, né? Nada contra a Disney. Mas ele dizendo assim, não deixa teu povo tirar férias em outro lugar. Faz um esforço, conversa com eles, leva eles para Israel. Teu povo vai voltar diferente. E aí, eu penso duas coisas, né? Uma, essa sede de viajar com um propósito. Eu acho que esse é a grande alma do nosso podcast, é despertar isso, essa viagem com um propósito. Porque, como eu falei, citei no começo, Paulo diz, tudo que você for fazer, faça como se por o Senhor. Então, nada contra uma viagem para Disney, uma viagem para Nova York, eu gosto desses lugares, já tirei muitas férias. Chicago, né? Chicago. Mas, cara, é diferente quando você vai para uma viagem em Israel, ou mesmo uma viagem que você vai agora em Chicago, você vai levar um grupo lá para o Summit, lá na Willow Creek, que você vai com o teu grupo para você estarem numa igreja, num ambiente de conferência. Duas coisas acontecem, né? A maturidade do povo, eles realmente são alcançados, né, por essa visão ampla, por essa mente aberta que eu falei, e também a questão da comunhão, porque a gente percebe, é visível as amizades que se formam, os laços que se formam. Aí eu sempre brinco, eu digo, o irmão já não é mais aquele irmão da cadeira do lado, agora é aquele irmão que ficou comigo lá no hotel, que a gente foi para o Mar Morto, né, junto, cria uma história, né, cria algo. Tremendo isso, cara, tremendo isso. Eu acho que você cria vínculos, né, que você nunca vai se desvincular deles, porque tem uma história, né, a ser contada. Eu acho que são experiências que marcam mesmo a vida eclesiástica da igreja. Seria maravilhoso poder ter acesso a todos, que todos tivessem acesso, mas como você bem colocou, é uma viagem custosa, né? É uma viagem de sonho de muitos, né? Mas eu acredito também nisso que você disse, né? Aquele que se prontifica em ir numa viagem como essa, eu acho que isso sobe ao coração de Deus e Deus honra mesmo, né? Pelo menos uma vez na vida a pessoa precisa tentar ir a Israel especialmente, né? Tem uma história que me marca muito, eu queria até compartilhar com você. Tinha um rapaz, eu fui fazer um anúncio numa igreja, aqui no interior de São Paulo, uma igreja bem grande, e um rapaz, ele falou assim para mim, que quando eu falava sobre ir para Israel, ele disse que ele se via lá em Israel, mas o pai tinha falido o negócio, estava num momento difícil, é muito difícil ser empreendedor no Brasil, né? Às vezes o empreendedor é muito solitário. E até a faculdade ele havia trancado. E ele falou assim, olha, mas nada dessas coisas vai ser um impeditivo para mim ir. E ele começou a pensar em algo e orar. E ele ouvia a voz de Deus falando assim, faz trufa de chocolate. E ele começou a fazer trufa de chocolate. Começou a botar nas redes sociais, começou a vender e foi pegando corpo o negócio. E por que eu sei dessa história? Porque nós tínhamos a caravana que era Israel, Jordânia e Dubai. E lá em Dubai, ele me contou sobre essa história das trufas.
E agora ele já estava abrindo a faculdade, só que ele estava mudando a faculdade, acho que para administração, se eu não me engano. E ele já ia agora começar a montar uma loja. Ele já tinha virado um empreendedor. E o nome da marca dele é Trufas Dubai. Ó, que legal, cara. E ele contou isso para mim, e ele disse assim: Marcílio, a viagem de Israel mudou a minha vida antes de eu ir para Israel. Coisa, né? Tá Então, vendo? é coisa assim fantástica. Então eu digo sempre, gente, nós pertencemos a um Deus que é dono do ouro e da prata. Ou ele vai te dar, ou ele vai te mostrar onde que está. Mas se você quiser ir, ele não vai te desamparar. Amém. Em breve, Jerusalém. Quando que é, né? Jerusalém? Em março, né? Março. Em breve, março. Jerusalém novamente. Maratona Nome- de Jerusalém aí pela AB Travel. Em nome de Jesus. Agora, vamos para um momento. A gente está caminhando aí para o nosso final, né? Pessoal, depois coloca aquela musiquinha, né? Mas eu queria fazer um bate-bola, jogo rápido com você. E depois eu queria deixar aí uma palavra final sua para você poder falar aí para o pessoal, né? Mas vamos para o nosso bate-bola? Vamos. Então vamos lá. Eu vou falar uma palavra, você fica à vontade para dizer o que você quer, né? Eric Viana, por Eric Viana. Um homem em transformação. Amém. Um sonho, Ver a nação brasileira transformada. uma paixão. Minha esposa. Essa foi muito boa, né? Um desejo do fundo do coração. Ver a igreja brasileira cada vez mais bíblica e saudável e cristocêntrica. Uau! Pastor Eric, eu não tenho nem como agradecer você. Na realidade, você sabe da consideração, do carinho, do amor que eu tenho por você, pela Sheila, pelas crianças, né? E pela Siri, uma igreja, como eu disse, né? A impressão que eu tive quando eu estive lá foi que desceu pronta do céu. Eu queria que você utilizasse um tempo, desse uma mensagem de esperança para as pessoas, né, que sonham não só em viajar para Israel ou para correr uma maratona, mas talvez você que está aí, que não tem Jesus, ou que vê tantas coisas legais aqui, né, nos nossos canais, nas redes sociais, e você sonha em que Deus transforme a sua vida de alguma forma. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para esse pessoal. É uma honra, Marcílio, ter participado desse podcast inicial aqui, do início dessa plataforma. Eu sei que Deus vai fazer desse podcast algo muito relevante, algo que vai te levantar do sofá. Se você está assistindo a gente até agora, é porque Deus tem um plano de te levantar do sofá, te fazer ter qualidade de vida no corpo, na alma e no espírito. Ninguém está esperando que você se torne um atleta olímpico, mas nós queremos que com o seu corpo você glorifique o nome de Deus, que as suas emoções glorifiquem o nome de Deus, que a sua vida espiritual seja um espelho de tudo aquilo que você tem construído. Para que isso aconteça, ache um lugar onde Deus está fazendo a obra e se una a essas pessoas. Se una às pessoas que estão construindo o reino de Deus. Crie relacionamentos pautados não naquilo que as pessoas podem oferecer a você, mas por aquilo que você pode servir às pessoas. Baseado nisso, eu tenho certeza que Deus é um Deus de conexões. A porta que Deus vai abrir, Deus entregou a chave para a pessoa que está do teu lado. Então eu tenho certeza que algumas das portas que Deus vai abrir, Deus entregou a chave talvez para o Marcílio, talvez para mim. A porta que Deus vai abrir para mim, Deus entregou a chave para você. Por isso Deus é um Deus relacional. Deus não nos fez para viver, Deus nos fez para conviver. Então vamos conviver de uma maneira bíblica, cristã, de uma maneira cristocêntrica, de tal forma que tudo que a gente faça glorifique o nome de Deus. Eu os abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Eric, muito obrigado. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. E você que está aí conosco até agora, eu vou te pedir 3 coisas. Primeiro, curte, compartilha e deixa aqui uma mensagem. Se você foi edificado, coloca assim: eu fui edificado, né, nos comentários. Segunda coisa, sonhe os sonhos de Deus, como o pastor Eric falou. Deus tem coisas inimagináveis para você. E uma terceira coisa, se você tem um sonho de ir a Israel, ou você tem um sonho, você pastor, líder, ou você tem um sonho ou de ir em uma das nossas caravanas, ou de organizar uma caravana, entre em contato conosco da AB Travel. Nós vamos preparar
tudo para o seu grupo. Hospedagem, aéreo, alimentação, guias maravilhosos. Vai ser uma viagem fantástica e a AB Travel tem uma expertise de 25 anos lá na Terra Santa e mais escritórios agora nos Estados Unidos, na Itália. Também temos escritório aqui em São Paulo, lá em Jerusalém e recentemente abrimos também um escritório lá em Dubai, onde nós vamos fazer, quem sabe, a maratona de Dubai. É isso aí. Que Deus abençoe, pastor Eric. Tchau, pessoal.